Oi pessoal do segundo termo, vamos para mais uma aulinha de física. É a nossa aula número 5, que é do segundo bimestre, tá bom? Hoje nós vamos estudar um pouquinho, hoje não vai ter nem exercício, vai ser mais teórico, sobre trocas de calor, tá bom? Então eu coloquei aqui, resumi para vocês ao mesmo tempo que lerem, depois copiarem no caderno de vocês terem mais uma noção sobre como é que ocorrem as trocas de calor entre corpos. Então imagine você, né? Se um corpo cede ou recebe calor, ele pode mudar de temperatura ou de estado físico, não é verdade? Então, por exemplo, se você encosta um objeto que está numa temperatura elevada, está quente, a um objeto que está numa temperatura mais amena, né, um objeto que está frio, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai ceder calor para o corpo de menor temperatura. E, por sua vez, o corpo de menor temperatura, então, vai receber o calor do corpo de maior temperatura. Então, isso é uma troca de calor que está havendo, certo? Então, o corpo frio, que está na temperatura menor, ele não vai enviar frio para o corpo de maior calor. É sempre o contrário. É sempre o corpo que está com a temperatura mais elevada que vai ceder calor. Então, não se cede frio, se cede calor para o corpo de menor temperatura, e o de menor temperatura, então, recebe esse calor. Então, a isso a gente dá o nome de troca de calor. Quando isso acontece, podem ocorrer duas coisas, né? Então, se o corpo cede ou se ele recebe calor, ele pode mudar de temperatura ou de estado físico, o que caracteriza dois tipos diferentes de calor, dependendo do efeito provocado. Então, a gente fala que ocorreu calor sensível quando simplesmente provocou a variação da temperatura. Então, por exemplo, um corpo estava a uma temperatura baixa, o outro estava a uma temperatura mais alta, eles foram colocados aproximados no mesmo ambiente e o corpo de maior temperatura cedeu o calor para o de menor temperatura. Então, houve somente a variação na temperatura dos dois? Então, a gente diz que houve calor sensível. Essa é uma expressão da física, vai aparecer nos exercícios, é bom vocês saberem. Agora, o que é calor latente? É quando essa troca de calor, ela provoca uma mudança de estado físico da matéria, não é? Então, por exemplo, a temperatura está baixando tanto que passa por exemplo, do líquido para o sólido. Então, houve a mudança de temperatura, mas houve a mudança de estado físico. Então, mudou de sólido para líquido, de líquido para gasoso, para vapor, de vapor para líquido e assim por diante. Então, quando há mudança só na variação de temperatura, mas os corpos continuam no mesmo estado físico, estava líquido mais quentinho, ficou um líquido mais friozinho, então houve só mudança da temperatura, mas continuou líquido, isso é calor sensível. Agora, se por exemplo, estava numa temperatura que abaixou tanto a temperatura que ficou sólido, por exemplo, ficou gelo, então houve uma mudança de estado físico, então a gente diz que é calor latente, tá? Então, quando ocorre somente a variação da temperatura, mas os corpos continuam no mesmo estado físico, sólido, líquido ou gasoso, continua igual, então houve só calor sensível. Quando com a mudança de temperatura, há uma mudança de estado físico dessa matéria, então a gente diz que houve calor latente, tudo bem? O que é um calorímetro? Calorímetro eu tenho que falar para vocês, porque é uma expressão que provavelmente você nunca ouviu falar, tá? Então, o calorímetro é um recipiente, né? Um objeto onde vão se colocar coisas dentro de diferentes temperaturas e vai se observar o que acontece. Então, o calorímetro é um recipiente, é um frasco, cujas paredes são adiabáticas. Então, o que são paredes adiabáticas? São paredes, pessoal, que não deixam entrar nem sair calor. Então, a garrafa térmica, por exemplo, é um objeto que tem paredes adiabáticas. A rigor, ela deixa passar um pouco da temperatura com o tempo, né? Já um calorímetro legítimo, ele não deixa passar de jeito nenhum. Então, não há troca de calor com o ambiente externo, certo? Então, por que o calorímetro é importante? Porque se quer saber como ficou a temperatura depois que colocaram dois objetos de temperaturas diferentes dentro dele, então não pode deixar que passe essa mudança, essa troca de calor seja exteriorizada.
né? Então, por isso que o calorímetro é importante, porque aí você sabe qual é o que aconteceu com a temperatura dos dois corpos, qual foi a temperatura de equilíbrio térmico, sem ter perdido para o ambiente externo. Então, o calorímetro é como se fosse uma garrafa térmica perfeita, que não deixasse passar calor para fora de jeito nenhum, tudo bem? Fiz um desenho basiquinho aqui de um calorímetro de isopor. Então, por exemplo, ó, paredes de isopor para isolar bem, um metal aqui dentro. O que você vai colocar aqui dentro são dois objetos em temperaturas diferentes, um agitador e um termômetro para medir a temperatura. Ah, colocou um objeto, um corpo, um material que estava a 100 graus Celsius e um outro que estava a 20. Depois de um determinado tempo, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Tá? Então é para isso que serve o calorímetro. Agora, se deixar passar o calor para fora, então não vai ter uma realidade, não vai saber exatamente o que aconteceu de verdade, tá bom? No calorímetro, pessoal, ele é um sistema fechado, então como eu disse para vocês, não vai deixar perder temperatura para fora, para o ambiente externo. Então no calorímetro, que é um sistema fechado, a somatória da quantidade de calor recebido é igual à somatória da quantidade de calor cedido. Então, esse símbolo quer dizer somatória ou somatório. Esse aqui é a quantidade de calor que recebe e que cede, tá bom? Não vou usar a palavra perder, porque dois corpos colocados em contato, o que vai acontecer? O corpo de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura e vai chegar um momento que eles vão ficar em equilíbrio térmico, tá bom? Então, isso acontece porque não há perdas de calor para o ambiente. Claro, o calorímetro ele é isolado, tudo bem? Então, se eu colocar dois objetos, duas substâncias em temperaturas diferentes dentro do calorímetro, eles vão trocar calor entre eles, não vai passar para fora, tudo bem? Porque o calorímetro ele tem paredes adiabáticas. Muito bem, convenção de sinais, também é outra coisinha que vocês precisam saber, porque é uma novidade. Então é o seguinte, pessoal, o calor recebido, então colocou lá um objeto mais quente em contato com um objeto mais frio. O objeto mais quente vai ceder calor para o objeto mais frio, correto? Então o calor recebido combinou-se que vai ter a quantidade de calor positiva. E o que cede o calor que é cedido, ele vai ter uma quantidade de calor negativa, tudo bem? Então isso é uma convenção de sinais. O calor recebido é positivo e o calor cedido é negativo, tá bom? Assim sendo, quando eu somar todos os calores recebidos com todos os calores cedidos, essa soma vai dar zero. Por que vai dar zero? Porque, ó, se eles têm quantidade de calor igual, o que cede calor cede para o de menor temperatura, até eles ficarem em equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor recebida, por exemplo, vai ser 8 calorias. O de cedido vai ser menos 8 calorias, porque esse calor cedido, ele é recebido de alguém. Então, como não vai passar externamente para o ambiente externo, vai se perder no ambiente externo, então a quantidade de calor recebida e cedida vão ser iguais. Só que um é positivo e outro negativo. E a gente sabe que quando soma dois números, entre aspas, iguais, né, opostos, por exemplo, mais 5 com menos 5, essa soma dá zero. Tudo bem? No equilíbrio térmico. Dá para calcular, pessoal, a quantidade de calor sensível. Então, ó, lembra lá atrás que eu falei que existem dois tipos de calor, o sensível e o latente. O sensível é quando não há mudança de estado físico da matéria, e o latente é quando há. Então, a gente, a princípio, agora, nessa aula, vai aprender como calcular a quantidade de calor sensível. Então, só aquela onde não há mudança de estado físico da matéria, tá bom? Tipo, vai ficar mais quente ou vai ficar mais frio. Só isso que nós vamos calcular. Então, olha, considere um corpo de massa M, né? Então, quantos gramas? Você vai colocar lá dentro de um calorímetro um objeto, né? Uma substância de 4 gramas, por exemplo, 40 gramas. Então, é a massa. A uma temperatura inicial, θ1. Então, esse símbolo aqui é o θ, uma letra grega. Eu vou colocar uma temperatura inicial, θ1. Então, eu coloco um objeto que tem uma massa M lá, numa temperatura que ele estava, por exemplo, 80 graus.
Suponha que após receber uma quantidade de calor, sua temperatura passa a ser θ2. Então, se eu coloco um outro objeto junto que vai transferir calor para ele e não houver mudança de estado, tá bom? Verifica-se experimentalmente. Então, isso foi experimentalmente que foi obtido. Que a quantidade de calor sensível Q é obtida assim, ó. Q é a quantidade de calor em calorias, é diretamente proporcional à massa do corpo em gramas, ao calor específico do material. Cada objeto, né, cada material tem um calor específico que é dado em calorias por grama/grau Celsius, e também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Delta é variação de temperatura, θ. O que é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial em graus Celsius, tá? É a formulinha do Q-T, a gente fala. Q-T de temperatura, tá? Para decorar que eu falei isso somente. Então, a quantidade de calor em calorias é diretamente proporcional à massa do corpo em gramas, ao seu calor específico de cada material. Cada material tem um calor específico, que está sempre em calorias por grama/grau Celsius, e a variação na temperatura em graus Celsius. Sendo assim, pessoal, olha, capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Quando perguntarem qual a capacidade térmica de uma substância, então capacidade térmica a gente representa pela letra C maiúsculo, ó, C minúsculo é o calor específico do material. Capacidade térmica é outra coisa. A capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico, tá? Então, quando a gente pega, ó, a massa vezes o calor específico, só esses dois multiplicados, a isso se dá o nome de capacidade térmica, tá bom? E então, a gente sabendo que a quantidade de calor é igual a mc delta θ, então a quantidade de calor também pode ser a capacidade térmica vezes o delta θ. Por quê? Porque, ó, a capacidade térmica não é só mczinho? Então, se eu trocar esse mczinho por C, fica C vezes delta θ. É mais uma formulinha só. E o calor específico, ó, C minúsculo, calor específico, ó, C minúsculo, pega essa fórmula aqui. Se eu isolar só o calor específico, é só eu dividir o Q pelo que sobrou aqui em volta, ó, M delta θ. Então, as fórmulas que vocês têm que se preocupar em decorar são essa, Q é igual a MC delta θ, e Czão é igual a MCzinho. Essas duas aqui são decorrências dessas duas aqui, certo? Aí vamos lá, continuando. Hoje, pessoal, a gente não vai aprender exercício ainda, não vamos colocar exercícios sobre isso aqui. Vou deixar isso para uma aula que vem, tá bom? Então, hoje eu quero só que vocês tenham entendido o que é troca de calor, o que é quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura, e na aula que vem o que é calor sensível e calor latente. Vocês vão copiar isso no caderno de vocês, e na próxima aula eu dou exemplos de cálculos, de como calcular isso aqui. Quantidade de calor, calcular massa, calcular calor específico e calcular ainda a diferença de temperatura, tá bom? Até a próxima!